a todos, os presentes e aqueles que estão cultuando conosco através da transmissão, com a doce, sublime e maravilhosa paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ao único que é digno de receber toda honra, toda glória e toda adoração, ao Senhor, Deus Supremo, ao Senhor, Criador de todas as coisas, ao Senhor, dominador, sustentador de todas as coisas, que governa os mínimos detalhes da história. Deus abençoe a todos nós com a palavra desse Deus soberano e todo-poderoso. Não se esqueça, meu amado irmão, minha amada irmã, de manifestar. Hoje temos facilidade, através aí da rede social, os contatos com os nossos irmãos e amigos em tempos de aflição. É muito importante você deixar a sua mensagem ao seu irmão, à sua irmã, aos seus amigos e alguém que precisa, com uma mensagem de paz e de esperança. Quero compartilhar hoje um texto que nos chamará a atenção e nos responsabilizará diante daquilo que está acontecendo na aplicação, uma vez que aconteceu com o povo de Israel. E os princípios estabelecidos aqui neste texto são aplicáveis, com certeza, na nossa vida, nos nossos dias, principalmente aqui no Brasil. Eu quero convidá-lo a abrir comigo em Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Joel, capítulo 2, 12 a 17. Assim nós encontramos escrito: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por que hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Oremos mais uma vez. Senhor, socorre-nos na exposição da tua palavra. Disponibiliza o nosso coração, prepara-o, ó Deus, para ouvir a tua mensagem, e o teu Santo Espírito aplique de uma forma sobrenatural e transforme-nos em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje, um chamado ao arrependimento. Este pequeno livro do profeta Joel, com apenas 3 capítulos, não há uma data certa para identificada, então, para quando ele foi escrito. Algumas pessoas pensam e variam entre o século IX até mesmo o século IV. E há uma divergência aqui, porque não há clareza sobre quando ele foi
escrito. Outra coisa importante é que não há aqui um pecado específico estabelecido. Há sim uma identificação de um povo que está longe da presença de Deus, mas não há um pecado especificado como no caso de outros livros, outros profetas. O tema central deste livro é um chamado ao arrependimento sob a apresentação de uma mensagem de juízo e também de esperança. Se nós observarmos, há uma chamada nesse livro muito interessante. O povo é chamado para ouvir no capítulo 1, versículos 2 e 3. É chamado para guerrear no capítulo 2, 1, 3, 9 a 13. É chamado a lamentar no capítulo 1, versículos 5, 11, 13 e 14, capítulo 2, versículos 15 e 16, mas também é chamado para celebrar no capítulo 2, 21 a 23. Diante disto, nós temos aqui uma apresentação e um chamado à responsabilidade para o arrependimento, e são apresentados aqui o grande dia do Senhor, o juízo do Senhor, que se estabelecerá contra a nação de Israel, e creio firmemente que aqui há uma amplitude também do juízo final, mas aqui se tratando dos juízos pontuais para o povo de Israel. Isso é ministrado em momentos de aflições para o povo de Israel. No versículo 4 do primeiro capítulo, nós encontramos aqui uma descrição de gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor. É um ato de juízo progressivo. Interessante que Moisés também, Amós, diz a respeito daquilo que é apresentado, e Deus dizendo assim: eu fui ministrando juízos progressivos e ainda assim o meu povo não se arrependeu. Aqui também é apontado pequenos juízos, ou juízos que vão pontuais, no caso só para a nação de Israel, e que vão sendo concedidos gradativamente, e o povo precisa então arrepender-se. Esta é a mensagem central. O livro, ele deve ser lido sob a perspectiva de olhar e observar e aprender que o profeta quer ensinar que Deus tem o controle soberano sobre toda a criação, sobre as pragas, sobre as nações. Ele governa toda a criação, mas também ele aqui aponta para a mensagem de esperança da redenção, porque ele fala do juízo, mas ele fala também do derramamento do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículos 28 a 32. A esperança do povo de Israel estava justamente no arrependimento. No arrependimento. O que é arrependimento? Arrepender-se é mudar de direção, mudar de rumo, mudar de atitude, mudar de vida. No entanto, o arrependimento requer alguns aspectos que são apresentados aqui nesse texto, que eu quero descrevê-los e explorá-los e aplicá-los à nossa vida. Vamos então para o primeiro aspecto do arrependimento. O arrependimento precisa ser verdadeiro. Nós podemos muito bem enganar as pessoas com aquilo que nós falamos e aparentemente fazemos. Os versículos 12 a 14 do texto em tela, capítulo 2, a partir então do 12, o texto lido, encontramos o seguinte: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Vamos lembrar que para os hebreus, vamos lembrar que para o povo de Israel, o coração ele é a fonte decisiva, e não quer dizer o nosso coração no sentido de um órgão que mantém a vida, mas toda a emoção, todo o sentimento, e a ideia são as entranhas, é justamente aquilo que dá razão para todas as coisas, é de dentro
para fora, é algo que começa no interior. Então é de todo o coração, não apenas algo estabelecido para que o outro veja, mas é algo que é realizado. Vou citar um exemplo muito claro. Às vezes vemos algumas pessoas, pregadores da palavra de Deus, e que achamos que ele é uma maravilha, mas se nós olharmos o relacionamento dele dentro de casa, é totalmente contrário. Às vezes você vê uma pessoa muito espiritual nos cultos, mas quando chega no trabalho, é aquele que enrola, é aquele que dá golpe. Às vezes vemos uma pessoa muito espiritual nos cultos solenes, mas que é capaz de mentir, que é capaz de flertar com o outro sexo, com o sexo oposto. E tudo isso nós precisamos entender que é preciso começar então no coração. Agora, este coração, ele implica agora em ações, e isso com jejuns. O jejum, ele é algo simbólico para apontar que aquilo que é essencial para a nossa vida torna-se secundário diante da necessidade que nós estamos vivendo. Então nós abrimos mão daquilo que é essencial para a sustentação da nossa vida, para buscar aquele que é verdadeiro, que é o provedor, que sustenta. Não apenas isto, mas ele diz com choro e com pranto. É algo que tem que surgir lá do íntimo da alma. Às vezes entendemos a oração de forma equivocada. Pensamos que oração são palavras bem formuladas, frases bem formuladas, palavras bem ditas e bastante eruditas. E há muito mais oração sincera quando não há palavras, apenas o gemido da alma. Quando a pessoa não aguenta mais orar, não consegue mais orar, e ele apenas chora na presença de Deus. É algo interior, é algo lá do fundo. Se não houver arrependimento verdadeiro, não há esperança. E aí ele vai dizer aqui que diante disto, olha só o versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque é muito simples eu vestir aqui um pano de saco e o meu coração ser exaltado. É muito comum eu me ajoelhar publicamente, mas o meu coração se manter ali longe de humilhar-se na presença do Senhor. Por isso ele diz: rasgai o coração. Não, porque o povo tinha isso, diante do sofrimento, ele rasgava as vestes. Tal era a dor, o sofrimento. Rasguem o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Converter significa mudar em direção, ir ao Senhor, de encontro ao pecado, mas ao encontro do Senhor, estar do lado do Senhor. É algo que tem que acontecer de maneira espetacular, sobrenatural, e tem que começar no interior. Há esperança para aquele que se arrepende. Logo à frente você tem aqui o livro de Jonas. Só você adiantar aí um pouquinho, você chega no livro de Jonas. E no capítulo 3, o versículo 10, você encontra a seguinte expressão: depois de Jonas ter pregado e o povo de Nínive ter se arrependido, você encontra Jonas 3:10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Agora olhe só o capítulo 4, versículos 2, 10 e 11. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Versículo 10, você lê: tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer,
que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O que ele está dizendo é que quando há arrependimento, há esperança. Mas eu quero trazer isso para o povo brasileiro. Eu quero trazer isso para a nação brasileira, para o estado do nosso Espírito Santo, o nosso estado do Espírito Santo, para o nosso município de Cariacica, o bairro onde o templo está inserido e onde a igreja está espalhada, seja aqui ou fora daqui, no contexto de que, por que esses males têm acontecido? Será que Deus está punindo o Brasil? Será que Deus está corrigindo o Brasil? Eu preciso que você observe comigo, porque o Salmo 9, versículo 5, nós lemos o seguinte, Salmo 9, versículo 5, ele diz assim: repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Então, para o Brasil é uma punição, porque o Brasil é uma nação reconhecida, a sua identidade, irmãos, é a imoralidade. A identidade do Brasil é uma imoralidade associada com uma corrupção. A sociedade do Brasil, o reconhecimento da identidade do Brasil é a pior que se pode ter no mundo. Quando você observa o jeitinho brasileiro, tornou-se um ditado, o jeitinho brasileiro. Conta-se que a cidade de Corinto era tão pervertida que quando você quisesse denegrir a imagem de alguém ou ofender alguém, era chamá-lo de Corinto, ou seu Corinto. Infelizmente, moralmente, no sentido tanto sensual como no contexto espiritual e de relação, ser chamado brasileiro é uma vergonha. Tal é a sua imoralidade. Infelizmente, isto é notório e documentado. Artistas famosos de fora que não temem a Deus dizem que o prazer da orgia é vir para o Brasil e frequentar aqui as orgias do Brasil. Um cantor que hoje já está mais amadurecido, mas ele era adolescente, ele veio ao Brasil e uma mulher já mais de idade ficou famosa porque foi dormir com ele no motel. Este é o caráter que nós plantamos como nação brasileira. Então, para o Brasil, não é nada mais do que uma punição de Deus. Mas o problema não é este Brasil simplesmente. O problema é a igreja que está no Brasil, que está doente. O problema é a igreja que está no Brasil, que está sendo cada dia mais amoldada ao mau caráter deste Brasil, dessa nação suja, espiritualmente falando. Uma nação maravilhosa, criada por Deus, com climas diversificados, belezas maravilhosas que exaltam a Deus, é reconhecida como a pior na imoralidade. Mas a igreja, o que está fazendo? A igreja está se moldando a isto. Eu queria dizer uma coisa para todos aqueles que sensualizam-se diante da sociedade. Infelizmente já ouvimos muitas pessoas dizer assim: o que é bonito é para se mostrar. E todo cristão que se veste sensualmente, ele está abrindo a sua casa, a intimidade da sua casa, para o desconhecido, para o inimigo, para o ladrão, para aquele que causará grandes males. Nós somos templo do Espírito Santo e precisamos zelar para que a nossa vida seja do Senhor. Nós não podemos manter esse culto como um culto vivo apenas no momento do culto. Porque no Brasil é muito comum que os pastores separem e casem-se novamente com muita facilidade. Adulteram e casam-se com amantes com naturalidade e continuam como servos de Deus. Casais de jovens hoje no relacionamento de namoro já estão mantendo uma vida que seria própria para o casamento. Os cultos são muito mais apresentados como shows.
Nós precisamos, como igreja, de rasgar o nosso coração. Nós não podemos vir para o culto, levantar a nossa mão, pregar com fervor, cantar bonito, orar bonito e sair e continuar na podridão do mesmo Brasil que nós acabamos de falar. Nós precisamos viver a vida de Cristo, porque o dia que a igreja se arrepender dos seus pecados, há esperança para o Brasil se a igreja se arrepender. Não adianta ter alguns princípios na liderança se a igreja continua suja e adulterada. Meus amados irmãos, o segundo aspecto, além de ser necessário um arrependimento verdadeiro, o segundo aspecto é que o arrependimento deve envolver uma chamada pública e solene. Diante da gravidade da situação, nós precisamos de algo público e solene. O versículo 15, nós lemos o seguinte: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. O que isso quer dizer? Quer dizer que o momento requer algo radical. O momento da igreja requer algo radical. Tocar a trombeta no versículo 15 não é o mesmo tocar a trombeta no versículo 1 do capítulo 2. Porque você tem, no contexto do exército, toques diferenciados para o chamar para a guerra. Então, o capítulo 2, versículo 1 diz: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate. Ou seja, para que se reúnam para a guerra. Mas aqui agora é um outro toque de trombeta para o ajuntamento solene. E ajuntar-se solenemente tem a ver com, como já disse, essa gravidade do momento. E é um compromisso público, é um compromisso em que se faz na presença de todas as pessoas a Deus. E ele vai dizer justamente essa questão, para que se haja ali uma solenidade. Não é simplesmente uma declaração pública, mas além de ser algo público, é algo solene, é algo que se conclama, é algo que se reúne, é algo que se repete diante das pessoas que ali estão, o que se está fazendo. Isso quer dizer que há um reconhecimento da seriedade do estado em que o povo de Israel se encontrava e a necessidade de um marco de santificação, um marco da mudança. Esse arrependimento tem que ser marcado. Ele não pode simplesmente cada um faz o seu em casa e está tudo bem, mas é algo que exige uma presença, é algo que exige uma declaração, é algo que exige uma ata escrita para dizer: aqui nesse dia assumimos um renovo com o Senhor. A igreja brasileira precisa talvez deste momento solene diante da gravidade em que ela está correndo e vivendo. Ela está flertando com o pecado, ela está flertando com o mundo. Amados irmãos, a igreja tem sido, quando estou falando de igreja, estou falando de igreja visível, essa de pessoas em que há todas as pessoas que estão aqui que nós não sabemos quais são realmente salvas, mas essas pessoas estão se vestindo como o mundo, estão usando as mesmas gírias do mundo. Os jovens da igreja preferem se parecer com aqueles declaradamente demoníacos, se vestem igual, cortam o cabelo igual, se tatuam igual, querem se parecer com o mundo. Eu não vi ainda nenhum jovem levantar e dizer assim: eu quero parecer com João Batista, eu quero me parecer com o profeta Isaías, eu quero me parecer com o profeta Joel, eu quero me parecer com os apóstolos. Mas eles querem parecer com aqueles que declaradamente vivem a imoralidade. Precisamos então de voltar, de nos assentarmos e marcar a nossa santificação no arrependimento solene. A solenidade do ato do arrependimento produz um efeito mais tocante e envolvente, o ato dessa confissão pública. Mas tem um outro aspecto aqui também tratado para o povo de Israel que se aplica a nós.
O terceiro, o arrependimento deve envolver a todas as classes. Versículo 16, olha só o que diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. No povo de Israel havia, dentro do seu processo legal, o seu código de leis, havia pessoas que podiam ser isentadas de algumas coisas, como há também no Brasil, devido a algumas situações. E, por exemplo, quando estavam os noivos para o casamento, eles não eram convocados para a guerra. Mas aqui está dizendo o seguinte: a situação é tão difícil, tão precária, que tem que envolver todas as pessoas. O povo tem que santificar a congregação, tem que chamar os anciãos, não importa, traga-os, ajude-os, mas eles têm que estar presentes também. Isso tem que envolver as criancinhas, mas veja bem o que ele diz: não só as criancinhas, mas inclusive os bebês, aqueles que mamam, tem que fazer parte disso também. O noivo e a noiva tem que deixar o casamento para depois, porque a importância do arrependimento no momento é superior ao mesmo ou mesmo à questão do próprio casamento. Quantas vezes nós temos uma seriedade de questão como vivemos hoje, e nós pensamos num avivamento só para uma ala. Às vezes cuidamos mais de uma área da igreja. A igreja brasileira, toda ela, a educação no nosso lar, o culto doméstico precisa ser restaurado, precisa ser reformado. A vida de oração da igreja precisa ser reformada. É com tristeza que vemos uma igreja que gosta do culto público, que gosta dos louvores, que gosta dos sermões, mas que odeia a oração. Uma igreja que é fraquíssima na oração. Uma igreja que na reunião de oração você não precisa ter medo de ajuntamento, você não precisa ter medo do perigo do vírus, porque não dá nem aglomeração. Isso é para chorar. E a igreja é chamada para esse arrependimento de todas as pessoas. As crianças têm que ser trazidas em todos os trabalhos da igreja possíveis. Os anciãos, qualquer um. Nós precisamos de uma vida com Deus. A igreja precisa ser renovada na presença de Deus. Se a igreja não se renovar na presença de Deus, o Brasil irá de mal a pior. A igreja precisa de arrependimento em todas as áreas da sua vida. O culto não pode ser um culto solene e que se encerra aqui. O culto solene, ele precisa ter um efeito para que amanhã eu saindo para o trabalho, amanhã eu trabalhando, amanhã eu me relacionando, eu realmente continue cultuando a Deus, não agora como um culto solene, mas como continuidade desse culto na minha vida, como um corpo que é templo do Espírito Santo do Senhor. Um homem cheio do Espírito, ele produz fruto do Espírito. A igreja precisa se arrepender. Quarto aspecto do arrependimento: o arrependimento solene deve ser conduzido pela liderança da igreja. Olha o versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Orem como? Poupa, ó Deus, poupa o teu povo, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Meu amado irmão, minha amada irmã, que agora me assiste, vocês que estão aqui também. A liderança da igreja tem que ser o da frente. A liderança da igreja tem que estar ali na presença de Deus. E quantas vezes nós vemos um tratamento nosso como liderança apenas como administradores. Mas os líderes da igreja têm que estar à frente. Eu não estou dizendo apenas do conselho da igreja e junta diaconal. Eu estou dizendo todo aquele que recebe a sua liderança dentro do corpo da igreja, a começar no pastor.
Nós precisamos estar à frente, e a nossa oração deve envolver a nossa alma, e nós devemos clamar ao Senhor em dois aspectos importantes. Primeiro, a questão do povo de Deus, mas a questão aqui não é simplesmente benefícios físicos e emocionais, a finalidade não é esta. E aí está um grande erro da igreja. A igreja ora muito por coisas daqui. A igreja ora muito por proteção, por cura, por emprego, que não é errado orar. Mas a finalidade da oração deve ser a glória de Deus, o nome de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 17: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha. Mas agora preste atenção no que ele vai dizer logo à frente: para que as nações façam escárnio do povo, para que as nações, fazendo esse escárnio, voltem e se perguntem: onde está o Deus de vocês? Vocês não estão em Deus, não? A finalidade é a glória de Deus. Mas eu preciso voltar aqui à liderança. Onde estão os sacerdotes? Onde estão os ministros do Senhor? Eles devem orar, eles devem chorar, eles devem clamar, eles devem arder a sua alma pelos seus liderados. Há quanto tempo nós não participamos de uma reunião de oração onde nós choramos na presença de Deus? E não choramos por causa do medo de alguém que está morrendo. Não choramos, não é por causa da crise que estamos enfrentando, mas choramos por causa do nosso pecado, por causa do pecado do povo. A liderança da igreja tem que estar à frente nesta oração, nessa condução solene. A liderança precisa puxar os liderados, a liderança tem que ser modelo para os liderados. É isso que o texto está dizendo: que Deus, o nosso Senhor, tenha misericórdia de nós, e que Ele trabalhe o nosso coração, e que Ele transforme a nossa vida, porque todo líder tem que estar à frente da sua batalha. Ah, meu amado irmão, uma liderança fraca produz liderados mortos. Uma liderança fraca produz liderados mortos. E quando eu estou dizendo de liderança forte, eu não estou dizendo que aquele que vem aqui, que prega, que levanta a mão. Eu estou dizendo aqui aquele que abraça os irmãos. Eu estou dizendo aqui daquele que se ajoelha, que se quebranta diante do Senhor, aquele que se coloca na presença de Deus em oração, aquele que tem vida com Deus, aquele que é modelo de vida porque tem vida com o Senhor, aquele que exalta o Senhor com a sua vida. E eu pergunto hoje a todos nós líderes: onde estão os líderes cristãos? Onde estão os Elias da vida? Onde estão os Jeremias da vida? Onde estão o Abraão? Onde estão os Moisés? Onde estão os Jacós depois da sua conversão? Onde estão os grandes homens do Senhor? Ah, nós nos envolvemos tanto com tanta coisa e pouco com aquilo que verdadeiramente é essencial. Eu não estou aqui acusando A ou B, eu estou me colocando que a igreja brasileira está com líderes famosos. A igreja brasileira está com líderes que estão recebendo holofotes e que estão aí curtindo uma submissão de outros que beira ou até se transforma numa idolatria. Cuidado, liderança, cuidado. O chamado é: chorem os sacerdotes e clamem pelo Senhor, clamem pelo povo e clamem pelo nome do Senhor, para que não seja envergonhado. Eu concluo o meu sermão nesta manhã com algumas afirmações. A correção divina não é direcionada a uma nação ímpia. Ao ímpio é a punição, mas a igreja que está instituída nesta nação. Infelizmente, nós temos percebido líderes religiosos que são capazes de conduzir a sua vida sob uma política para que se tenha sobre a nação governantes que odeiam o Senhor Jesus.
A igreja precisa ser mudada, porque ela está sendo corrigida hoje. Segundo, a corrupção espiritual da igreja, ao flertar-se com o pecado e adulterar-se com o misticismo, puxa para si a correção. Vou repetir: todas as vezes que seja homem, que seja mulher, que usa roupas sensuais para apresentar o seu corpo ao mundo, está abrindo o interior de sua casa aos homens vis, que lhe darão grande destruição. Não flerte com o pecado, nem passe perto do pecado. Lembro-me de determinado tempo em que uma igreja recebeu como membro da igreja um ex-alcoólatra. E a igreja servia como Santa Ceia o vinho, não usava o suco da uva, usava o vinho. Mas a partir do momento que aquele moço foi recebido no conselho, examinado, e tomou-se conhecimento que ele era ex-alcoólatra, o conselho decidiu, inclusive a pedido dele, de tirar o vinho e colocar só o suco da uva, porque ele reconhecia a sua fragilidade, ele não queria flertar com o perigo. Tem muitos irmãos e irmãs flertando com o pecado, se relacionando com o pecado, até preferindo estar com pecadores não regenerados do que com pecadores regenerados. Cuidado. Terceiro, a igreja precisa arrepender-se de sua postura mundana, abandonar sua aparência extrema com o mundo, romper com ele e se santificar para se parecer mais com Jesus. Nós somos filhos de Deus e fomos chamados e predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Quarto, somente podemos esperar melhoras se houver verdadeiro arrependimento da igreja. Enquanto a igreja não se arrepender de verdade, rasgar o seu coração, não haverá esperança para a igreja. 5, precisamos de uma confissão pública que envolva solenidade. Eu sei que isso faz pouca diferença no contexto de sinceridade, que eu posso vir para o público também e não ser sincero, mas a questão de estar no público significa um marco determinado para a minha mudança de vida. 6, uma igreja terá dificuldade na prática da santificação, enquanto seus líderes não passarem de administradores a servos de Deus cheios do Espírito Santo. Por fim, amados irmãos e líderes, diante de tudo exposto, conclamamos a igreja que me ouve neste momento ao arrependimento pessoal e à prática da nossa função como filhos de Deus, para a glória de Deus, do mais profundo da nossa alma. Sendo assim, Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos abençoe. Vamos orar?